Olá pessoal, tudo bem? Como é que vai? Que saudade de vocês, né? Olha, a gente se viu agorinha na outra edição, já tá vendo nessa. Mas eu tô sempre com saudade porque a nossa Web TV depende da sua audiência, então já começo te agradecendo. Obrigada por estar conosco. No quadro de hoje nós temos inspeção na prática. Eu trouxe uma convidada muito querida, que é uma engenheira da Sabesp, é a Débora Soares, que é engenheira do setor de controle de perdas Oeste, para falar para a gente como é que funciona toda essa atividade. Mas antes de eu começar a nossa entrevista, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se agora, dê o seu like, compartilhe os nossos programas, faça seus comentários, fica com a gente, tá bom? Tá aí, procura a gente nas redes sociais pelo Abend Oficial, ok? Bom, agora vamos para a nossa entrevista. Débora Soares, engenheira da Sabesp, muito obrigada primeiramente por estar aqui conosco, seja muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, o convite da Abend para estar participando aqui do canal com vocês. Débora, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, antes de eu começar a te bombardear de perguntas, como é que você entrou nessa área? Porque eu acho muito interessante essa história de Sabesp, de perdas. As perdas não são interessantes. O interessante é você trabalhar para reduzir as perdas, né? Então eu queria saber como é que você você é engenheira e como é que você entrou nessa área? Era um sonho? Foi por acaso? Conta um pouquinho para a gente sobre você. Então, eu estou na Sabesp desde 1994. Inicialmente, eu ingressei na área de meio ambiente, recebimento de efluentes, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar na área de redução de perdas, que é uma área bem dinâmica, que envolve todas as áreas da companhia, e aí eu estou desde 1998 nessa área. A redução de perdas, ela envolve tanto a redução de perdas reais, que são os vazamentos, que é o foco aqui da nossa certificação, como outras ações que a gente chama de redução de perdas aparentes, que são a troca preventiva de hidrômetros, combate à fraude, ligações clandestinas e etc. Mas a maior parte realmente são as perdas reais, que são os vazamentos que a gente vê por aí, nas ruas e tanto nas instalações internas. E como é que você trabalha no controle de perdas Oeste? É uma região, certo? Isso, eu trabalho aqui na região metropolitana de São Paulo, na unidade de negócio Oeste, que atende a região Oeste do município de São Paulo e mais 7 municípios da região metropolitana Oeste de São Paulo. Mas existem também outras unidades em toda a região metropolitana que fazem o mesmo serviço que eu faço na Norte, Sul, Leste, Oeste e a Centro. E você tem percebido na sua região, na sua área, uma redução? Como é que está isso aí? Como é que é a rotina desse trabalho? A gente ainda enfrenta muito problema com vazamento real? Sim, ainda existe, mas a Sabesp, ao longo dos anos, tem investido bastante, nós conseguimos reduzir significativamente, inclusive com recursos financiados, com apoio do governo japonês, e temos conseguido reduzir significativamente. E também, claro, com a certificação da pesquisa de vazamentos não visíveis, que é um dos carros-chefes, uma das principais ações para se reduzir as perdas reais. Que é certificação de pessoas, que você está dizendo? Isso, é certificação de pessoas. Que é um assunto que a gente entende bem, até porque a Abend tem duas certificações para esse segmento, né? Que é uma de detecção de vazamentos, para inspecionar, e outra é de redes e ramais. A gente certifica pessoas para trabalhar nessas áreas. E eu imagino que é justamente isso que você está falando, né, Débora? Nada como ter um profissional certificado, bem preparado, para poder identificar esse problema. Isso é muito real, né? Sim, sim. A Sabesp foi pioneira no mercado de saneamento no Brasil. Nós temos essa certificação desde 2000. A Sabesp, junto com a Abend e outros órgãos envolvidos, começou essa certificação justamente para melhorar a qualidade dos serviços prestados,
tanto pelos profissionais da Sabesp, como pelas outras empresas, outras pessoas que prestam serviço através de contratos terceirizados. E você pode fazer um comparativo, dar uma ideia para a gente, assim, como realmente isso melhorou? Como é que vocês tiveram a comprovação de que a certificação trouxe ganhos, né? Reduziu esse problema, comparando a realidade com a certificação com aquela antes de todo esse processo? Sim, a gente tem estudos que mostram que aumentou a assertividade, né, das equipes, então eles ficaram mais produtivos, erraram menos, e a Sabesp também pôde gastar menos recursos com essa atividade, porque a atividade ficou mais certeira, vamos dizer assim, né? A gente consegue melhorar a indicação de onde estão os vazamentos não visíveis, que é o que a gente chama de controle ativo de vazamentos. A gente detecta aonde está o vazamento antes mesmo que ele chegue à superfície, que ele aflore. Então, isso conseguiu, com a certificação, a gente conseguiu melhorar bastante a assertividade nessa atividade. É um trabalho preventivo, Débora? Sim, é um trabalho preventivo, onde aqui, pelo menos na região metropolitana, a gente procura percorrer todas as nossas redes de distribuição de água, pelo menos uma vez por ano. Então, antes que o vazamento chegue à superfície, a gente faz esse ensaio, que é um ensaio não destrutivo, para saber aonde está vazando antes que o vazamento chegue à superfície. Você falou de ensaio, eu até vou perguntar já um pouquinho mais sobre os tipos de ensaio, mas antes eu queria te perguntar o seguinte: existe um mapeamento, existe um critério de mapeamento dessas regiões? E que tipo de critério é esse para você começar a fazer esse trabalho preventivo? Sim, a gente feito toda uma área, um levantamento para detectar onde é a área mais crítica. Algumas áreas a gente chega a varrer 2 a 3 vezes por ano, e outras áreas que são menos críticas, a gente consegue varrer, por exemplo, a cada 2 anos, com uma periodicidade maior. Aí são vários fatores que são levados em conta, tipo idade da rede, pressão, incidência de vazamento nas varreduras anteriores. A gente tem todo um estudo para poder determinar onde são essas áreas críticas. Então, aí a gente direciona melhor as equipes para essas áreas. E era isso que eu ia te perguntar, você já me respondeu, que ótimo. Eu queria saber o que define uma área crítica. Você já falou, né? Idade da tubulação. Isso, a idade, pressão, material, histórico de incidência de vazamento, reclamação de falta d'água, de água suja. Então, a gente faz todo um mapeamento com todos esses critérios e consegue mapear quais são as áreas mais críticas. E aí, nas áreas mais críticas, a gente varre com uma frequência maior, e aonde não tem tanto vazamento, a gente consegue fazer com uma periodicidade que, por exemplo, a cada 2 anos, um intervalo maior. E quais são as técnicas de ensaios não destrutivos mais empregadas aí para fazer essa inspeção? Então, nós aqui na Sabesp, no Brasil, a técnica mais usada é a pesquisa acústica. Então, através do ruído, do som que o vazamento produz, quando a água está vazando, ela produz um ruído característico de vazamento. Então, através dessa pesquisa acústica, seguindo o procedimento ABEND, o PR 051, tem toda uma etapa de metodologia com os equipamentos apropriados, a gente consegue detectar com precisão aonde está esse vazamento antes que ele se torne visível, antes que ele aflore e chegue à superfície. Porque se por acaso, aí já é uma questão que eu estou imaginando aqui, hipoteticamente, quando o vazamento já é visível, o trabalho é outro tipo de técnica para poder... não tem mais o trabalho, não tem mais o fator prevenção. Aí vem a correção, seria isso, né? E aí é pior, o prejuízo é maior, não é? Isso, porque o vazamento, antes dele aflorar, ele fica embaixo
das nossas ruas, das nossas calçadas. Então, ele leva um certo tempo até atingir a superfície. Então, o segredo é você agir preventivamente e ativamente, que é o chamado controle ativo. Antes do vazamento chegar à superfície e ganhar grandes proporções, gerar transtornos para a população, podendo até mesmo causar sinistro, é interessante que você repare. Então, a técnica do reparo vai ser igual, tanto para o visível como para o não visível. Mas para detectar, você tem toda essa metodologia que é a certificação que a gente tem junto à BEND. Tá, e para quem não sabe, qual que é a diferença da certificação de redes e ramais e detecção de vazamento? A detecção de vazamento, ela é voltada para, como o próprio nome diz, detectar aonde está o vazamento. Então, como eu falei, é uma técnica preventiva. Antes que o vazamento aflore, eu determino o ponto exato onde está o vazamento. Já redes e ramais é a outra etapa, seria para o reparo do vazamento, tá? Tanto de redes e ramais de água, como também para as ligações novas de rede de abastecimento. Então, são técnicas complementares. E você tem profissional disponível, certificados nessas duas áreas para trabalho? Ou vocês sentem falta ainda de mão de obra qualificada? Não, sempre é a necessidade, o profissional que é qualificado, ele é altamente procurado, e é o que a gente brinca, que quem trabalha com perdas vai ter emprego para o resto da vida, porque mesmo nos países mais avançados, como Japão, alguns países da Europa, a gente nunca vai conseguir chegar na perda zero, sempre vai existir mesmo que seja um número baixo, abaixo de 10%, como é o caso do Japão, sempre ainda existe perda. Então, você sempre vai precisar desse profissional qualificado. Então, quem quiser se enveredar aí por essa área vai ter emprego para o resto da vida. Esse aí é um recado maravilhoso que você deixou para encerrar a nossa entrevista, infelizmente, que está chegando ao fim. Bom, ficou a dica aí da Débora, ó, quem quiser entrar nessa área, é um mercado bom, um mercado sólido, está sempre aí com vagas disponíveis. Débora, muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista. A gente tem mais assunto para conversar, portanto, já fica aqui um convite para você para uma próxima edição, tá bom? Tá joia, eu que agradeço, fico aí à disposição, e quem quiser é só acessar os canais da BEND, lá tem todas as informações das certificações, fica o convite aí para trabalhar junto com a gente. Obrigada. Muito obrigada. Os canais da BEND, como a Débora falou, que é o site, a gente tem também a nossa Web TV que você está vendo aqui, que é o nosso canal aqui no YouTube, Facebook, Instagram, a BEND Oficial, e o nosso site www.abend.org.br, tá bom? Procura a gente aí. Muito obrigada pela sua companhia. Grande abraço, grande beijo. Fique com Deus e até a próxima edição. Tchau, tchau.